muitos mitos relacionados ao sono e alguns especificamente aos adolescentes. Um deles é a ideia de que se a gente precisa fazer os adolescentes acordarem cedo para frequentar as aulas, que no Brasil em geral as aulas do ensino médio têm início às 7, 7:30 da manhã, basta fazê-los ir dormir mais cedo, basta impor uma rotina para que isso aconteça. Essas ideias não são novas. A gente lê algo parecido nos textos do filósofo John Locke, que escreveu algumas coisas sobre educação lá no século XVII. O problema é que não é fácil ajustar os relógios internos dos adolescentes, não é tão simples como a gente ajusta os relógios que a gente usa, os relógios de punho. A gente já conhece por quê. Tem alguns motivos, algumas mudanças no funcionamento do sistema nervoso que explicam essa maior dificuldade que os adolescentes têm. Uma delas é que quando a gente fica acordado, quanto mais horas a gente fica acordado, mais sono a gente vai sentir. A gente fala que aumenta a pressão de sono. E nos adolescentes existe um acúmulo mais lento da pressão de sono. Eles demoram mais tempo para sentir sono. Além disso, existem mudanças no sistema de temporização, né, que a gente chama de relógios biológicos, que contribuem para esse atraso, que é conhecido como atraso de fase na adolescência. Então, se não é tão simples assim mudar, é claro que há várias medidas que ajudam esse ajuste, uma redução da exposição à luz durante a noite, reduzir o uso de telas, as horas de telas, aumentar a estimulação à luz natural, preferencialmente de manhã. Então, há uma série de medidas que podem ajudar, mas uma parcela desses adolescentes, mesmo assim, vão ter muita dificuldade de se ajustar. Eles vão dormir menos, isso vai ter reflexos no desempenho escolar, no humor, numa série de aspectos da vida cotidiana desses adolescentes. Por isso que a gente tem fomentado uma discussão sobre mudanças nos horários escolares que têm sido feitas em diversos países, na Europa, nos Estados Unidos, e com resultados positivos, não só para o desempenho acadêmico, mas também para a regulação emocional, para o humor dessas estudantes. Nós não somos favoráveis a uma mudança de cima para baixo, uma lei que mude e a partir de amanhã todo mundo vai ter que atrasar os horários escolares. O que nós somos favoráveis é uma reflexão, uma discussão para que essa seja uma prioridade. A gente precisa priorizar o sono desses estudantes e para isso a gente vai precisar pensar em mudanças nos horários escolares. Isso vai trazer muitos benefícios para eles e para elas, tá bom? Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho hoje sobre neuromitos relacionados ao sono. São muitos que existem por aí, né? Eu vou falar mais sobre as necessidades de sono. Quantas horas a gente precisa dormir por dia? É importante ressaltar que é difícil separar horas de sono com a qualidade de sono. Então, quando a gente pensa em recomendações de horas de sono, a gente está levando em consideração que são horas de sono de qualidade. Um sono de pior qualidade, um sono com muitos despertares, dificilmente vai atender às necessidades de sono das pessoas. Então, quando a gente olha para as horas diárias de sono, elas diminuem ao longo da vida. O nenê dorme mais que a criança, que por sua vez dorme mais do que um adulto. Olhando para o adulto, criou-se a ideia de que o sono ideal do adulto tem que ter 8 horas. Talvez isso não valha para você. Talvez você precise dormir menos ou mais. Porque algumas pessoas precisam de 6, 7 horas de sono. Outras precisam de 9, 10 horas. Essas 8 horas representam uma média e não devem ser usadas como norma para todos. Qual a consequência disso? De nós criarmos essa ideia de que o sono ideal tem que ter 8 horas. As pessoas que vão dormir menos, 6, 7 horas, dormem essas 6, 7 horas, ficam muito bem e acham que tem alguma coisa errada porque elas dormem pouco. As pessoas que precisam dormir 9, 10 horas, aquelas que conseguem dormir 8 horas, continuam sentindo efeitos da restrição de sono e acham que tem alguma coisa errada não relacionada ao sono, porque afinal elas estão dormindo as 8 horas recomendadas. Então qual a ideia? A ideia é que a gente observe mais a nossa vigília. Será que nós estamos apresentando manifestações da restrição, da falta de sono? Você se sente muito sonolento em situações cotidianas, dorme em ambientes públicos, tem dificuldade de ficar acordado assistindo a um filme,
Você está se sentindo irritadiço? Você está com dificuldade de manter a atenção numa tarefa do trabalho ou do estudo? Se nada disso está acontecendo com você, é bem provável que você esteja dormindo as horas de sono que você precisa. Então é muito importante a gente observar a nossa vigília para verificar se você está mais perto ou mais longe daquelas 8 horas de sono que são recomendadas. Uma outra sugestão é olhar para o sono em situações de maior liberdade de horários, nas férias, quando a gente pode programar os nossos horários, e aí a gente vai perceber se a gente precisa dormir um pouco mais ou um pouco menos do que essas horas. Então, quando a gente fala de sono, e isso vale para as crianças também, uma criança que naquela faixa etária existe uma recomendação de 12 horas de sono, às vezes alguns pais se preocupam, oh, meu filho, minha filha está dormindo só 11 horas, isso é normal. Observe a vigília dele ou dela. Veja se ela está apresentando alguma manifestação relacionada à restrição de sono. Dessa maneira, conhecendo um pouco mais as nossas necessidades, a gente pode ajustar a nossa vida, tentar organizar a nossa vida, sem apenas seguir recomendações que devem servir como parâmetros e não como normas.